Ei pessoal, bem-vindos a mais uma LZ Live, tudo bem? Hoje dia 13 de maio, quarta-feira, são 8 da noite e a gente recebe um convidado super especial, o Fernando Castanheira, o Tcheu, lá do Adoro Espaço Gastronômico. Aliás, é Espaço Gastronômico, eu sempre confundo, já vou falar aqui, acho que é Espaço Gastronômico mesmo. E aí, bem-vindos. Vocês que já participam com a gente, nossa live é super interativa, mandem comentários, perguntas para o Tcheu que já entrou aí, daqui a pouquinho eu vou chamá-lo. É um cara muito bacana, já até tá aprendendo, ele falou que nunca tinha participado de uma live. Até tô transmitindo ao vivo aqui, ó. Fala, Tcheu! Ô, Tcheu, vira o telefone aí que você tá torto, meu filho. Como é que eu tô? Tá melhor? Vira o telefone, você tá torto. Isso. Assim tá bom? Assim tá perfeito. Então eu vou ter que segurar, porque o plug é aqui embaixo. Ah. E aí, bom demais? Tudo bem? Boa noite, né? Pode vinho ou não? Ó, aqui, eu ia te provocar, ó. Tintim, né? Saúde, né? A nós. Que seja brevemente ao vivo. Eu não ia fazer uma live gastronômica sem fazê-la, transformá-la em enogastronômica, né? Então, sempre melhora, né? Muito bem. Ó, o Dias está só falando aqui, só entrando, só para deixar um abraço para vocês dois. Valeu, doutor Dias. Um beijo. Saudade do Dias pra caramba. Grande Dias. Valeu demais. O Dias tá uma história ótima. Daqui a pouco eu vou ter que falar dele. Ah, é? É. Que coisa boa. É porque a Joana, neste momento, está fazendo uma live. Você sabe, quando a esposa está fazendo uma live, a gente não tem muita escolha, não, né? A prioridade é sempre a esposa. Exatamente. Ô, Tio, obrigado por ter topado, viu? Obrigado a vocês. Você é um profissional que eu admiro demais. Já tive a oportunidade de participar de várias confrarias no Adore, né? E você é um cara que hoje é referência aqui em BH nas confrarias, em receitas, é uma autoridade gastronômica, digamos assim. Mas é uma coisa bem legal. Quem sou eu? Bem legal. Bom, eu estava explicando para o pessoal o seguinte, nossa live é interativa, mandem comentários e perguntas para o Tcheu. Muitas pessoas perguntam depois se tem acesso à live. Assim que a gente termina, a gente compartilha ela aqui no Instagram, ela fica disponível por 24 horas, e depois a gente baixa, edita e coloca lá no canal do YouTube, da LZ. Só procurar no YouTube por LZ MKT Negócio. Então, brigadíssimo aí. O povo tá entrando. Eu que agradeço, aqui, só quem está aqui. A Vã tá aqui, eu vou passar até para aqui, ó. Até porque não tem jeito de dissociar a história um do outro aqui. Oi. Ah, bem-vinda! Obrigado! Obrigada! Essa live é poderosíssima, a live dupla. Você viu? Pois é. Só que essa live dupla não vai durar muito tempo, porque as crianças estão no banho e daqui a pouco eu vou ter que correr para tirar as crianças do banho. Faz parte. Aqui a criança já tá. Eu fecho a porta durante a live, a criança já tá lá na porta tentando abrir. Faz parte. Tudo igual, tudo igual. Muito legal. Aqui, ó, o Ricardo Machado já tem, ó, chefe, toda a minha admiração. O Ivan aqui legal, também já participando. Legal. O Ricardo, o Andrezão entrou aí também, agora que eu vi. O Geraldinho. Aí, ó, Cara, é a primeira vez que eu faço isso, eu tô até um pouco empolgado, agora que eu tô vendo as pessoas entrarem aqui. É, isso mesmo. O legal, eu fiquei feliz, gente, o Tcheu e a Vá, que tem canal no YouTube, programa, tudo, nunca tinham feito uma live, estão estreando aqui comigo, olha que coisa maravilhosa. Pois é. Tô feliz. A gente tinha que estrear logo com Cobra. Obrigada. Muito bem. Ô, gente, vamos começar do começo. Vocês, inclusive, se conheceram neste mundo gastronômico, não é verdade? Né? Uhum. Se conheceram fazendo gastronomia. Mas como que vocês começaram? Por que a gastronomia? Antes vocês fizeram outros cursos, tinham outras profissões, como que foi isso? Cara, na verdade, assim, a gente em cidades separadas, né? Eu aqui em BH e a Van lá em São Paulo, por enquanto a gente ainda não se conhecia. E eu me formei em Direito aqui em 2001, na PUC, e a Van, por coincidência, depois eu fui saber, formou em Direito na Unip, lá em São Paulo, no mesmo ano.
né? Eu sou um pouquinho mais velho que a Van, mas uma coincidência que a gente só foi descobrir depois. Eu acabei desiludindo um pouquinho com a prática. Eu adorava a faculdade, adorava o fato de ser um advogado no futuro, mas a prática me deixou totalmente desanimado. Eu percebi, na verdade, nada contra, como tem vários alunos advogados, tenho a honra de ter lá no Adore, aluno do Andrezão, o Marcelo Leonardo, que assinou a minha carteira da ordem. Né? Então, olha como é que esse mundo é muito maluco, né? Então, assim, tenho muita honra de ter feito o curso, mas percebi que eu seria um advogado mediano. Eu não tinha atributos. Eu não conseguia me reconhecer como um advogado na prática. E comecei a ficar um pouco decepcionado e tal, comigo mesmo. E dei um segundo chute, a verdade é essa. É diferente da Van, que vai contar um pouquinho, mas eu dei um segundo chute. Eu tinha vários motivos para errar de novo. Eu não tinha dicas, eu não tenho aquela história clássica do cozinheiro que ficou na barra da saia da mãe a vida desde pequeno. Eu com 25 anos de idade, eu não sabia fritar um ovo. Não é uma história comum, né? Então eu gostava do Jamie Oliver, eu gostava de algumas pessoas que me ensinavam de um jeito diferente, eu cozinhava de um jeito pouco tradicional, que é como eu tento fazer até hoje, porque eu sempre gostei disso. E isso é que me fez dar esse segundo tiro. Felizmente eu acertei, né? Mas eu poderia ter errado. Então a gente acabou, eu fui para... O meu foco era fazer esse curso no interior de São Paulo. Na época ele só tinha no interior de São Paulo, que é o cozinheiro-chefe internacional. E lá eu conheci a Van. A Van era na minha sala, uma história muito parecida, só que ela já tinha mais contato. Ela vai contar um pouquinho, mas a gente caiu na mesma sala. E aí começou. A história começou aí. Foi lá que eu comecei a aprender a fritar o ovo. Que legal. Deixa eu só falar rapidinho da Van. Uma coisa interessante é o seguinte, né? Você falou, eu também tenho muitos amigos advogados, clientes advogados, é uma profissão que eu respeito muito, mas é uma profissão que normalmente você lida com o problema, né? Você está ali para resolver. É muito pesado, normalmente, as questões, né? E a gastronomia, o marketing, a questão comercial, que são as coisas que eu trabalho e vocês trabalham, normalmente são questões positivas. Né? Prazerosas. Então, são coisas prazerosas. Então, é uma coisa que tem a ver. Mas, Van, conta pra gente. Eu segui na mesma linha, só que eu sou descendente de família de italianos e espanhóis, então a cozinha sempre foi muito presente e eu sempre fui muito para a cozinha com meu pai, com a minha mãe, com as minhas avós. E eu acabei optando pelo direito, porque na época que eu fui fazer faculdade, ainda não existia faculdade de gastronomia no Brasil. Então, eu prestei artes cênicas na USP, porque eu sempre gostei, eu sempre tive um lado artístico. Hoje, além de cuidar da parte administrativa do Adore, eu faço cerâmica, então eu estou sempre buscando, o que me dá prazer mesmo é a arte, e o teatro, de uma certa forma, é a arte. Então, eu fiz artes cênicas, tentei artes cênicas na USP, ciências contábeis na PUC e direito na Unip. Acabei passando em contábeis e em direito, escolhi o direito e assim segui. Quando chegou no final, justamente isso que você falou, eu estava muito esgotada, porque acho que uma pessoa com dom artístico, né, seja lá para qualquer profissão que leve a isso, você trabalhar resolvendo o problema dos outros é muito desgastante. E para mim era uma faca no peito. Todo dia eu voltava para casa. Eu era uma pessoa extremamente mal-humorada. Eu estava sempre tensa. E chegou um dia que eu estava terminando a minha pós-graduação e eu falei, não, chega, não dá, não quero. E joguei tudo para cima e fui buscar mexer com o que dá prazer, né? Tem aquilo que a gente brinca, o direito, as pessoas acabam te procurando. Eu tenho todo o respeito, e quem nunca vai precisar ou precisou de um advogado na vida, né? Claro, é uma profissão que você precisa ter dom, e tem muita gente que tem esse dom e que consegue desassociar esse peso do dia a dia, tal, quando chega em casa. Eu não conseguia. E aí eu acabei seguindo isso. E você trabalhar dando prazer para os outros é uma delícia, te deixa leve, né? É gostoso. Olha só, foi assim. Agradecer a participação da Renata Sanches, que está aqui com a gente. O Geraldo Horta, advogado das panelas, ele está aqui brincando. Geraldinho. É o Geraldinho. Lava Celeria.
Que bacana. Valeu. Beijão. A Bianca está aqui participando também. A Bianca está na Itália. Então nossa live já está intercontinental. Tá internacional. O Pedro Igor Tatu, sucesso. A participação do Gui Black. O Estúdio 8 Academia para Black, velho. Gui Black. O Estúdio 8 Academia para Mulheres, chefes sensacionais. Fê. O Black aí. Arturi, o Pedro Igor Tatu. É muito legal, cara. Eu tô vendo todo mundo aqui, eu tô empolgado. Tá vendo? É bacana, pô. Agora ele vai querer fazer live todo dia. Pode fazer. O Pedro Igor Tatu, admiro a história desses dois aí. O programa Sou 60 legal. Não perdia nenhum programa de vocês na TV. Obrigada. O André tá aqui, ó. Fernando Ivan, cadê os bons drinks? É o Andrezão. O Ivan já colocou a mesma coisa aí. A Jaque Freitas, adoro vocês. Assisti muito o programa de vocês há anos e sempre lembro dos ovos empanados com aspargos de dar água na delícia, boca. Jaque, delícia. Que delícia, muito bem. O Costa Rafael. O Rafa, lá do Adore. Cozinhar é transmitir amor, amigos. Muito bem. Muito bem, o povo está aqui, participa aí. Casal sensacional. Ricardo, Aloíse, boa, estamos aqui. Meu parceirão. Jader Santana, melhor chefe de BH. Muito bem, o povo tá Jader, figuraça. Só tem gente suspeita aí, cara. E aí vocês se encontraram, isso era em São Paulo? Eu fui para Águas de São Pedro, que é uma cidade que, naquele momento, era o menor município em extensão territorial do Brasil. Em 2008, acabou perdendo esse título para uma cidadezinha aqui perto de Tiradentes. Então, você pode imaginar, o curso eram 13 meses, direto. Então, você pode imaginar, a vida é quase um Big Brother, porque a cidade é muito pequena e muito bonitinha. Eu lembro que, na época, eu estava muito desiludido, tenso, mal-humorado e tal. Eu não estava feliz, né? E eu sempre gostei muito de Harry Potter. Eu sou um fanático por Harry Potter. Viu, Pedrão? Viu, Pedrovski? Não fala mal do Harry Potter, não. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu falei, cara, isso aqui é Hogwarts. Só que... E uma cena me chamou a atenção, que eu fui num bar, assim, eu fui fazer a prova, né? Porque tem que ser aprovado. E do meu lado tinha umas 4 pessoas vestidas de chefe, com um chapeuzinho, assim, tudo, e comentando, eu desiludido com o penal, civil, processo civil. E eles assim, nossa, eu fui mal em asiática, fui bem italiano. Eu falei, cara, olha o assunto desses caras, eu quero esse assunto também. E aí a gente acabou sendo aprovado, eu conheci a Van lá, e lá ficamos por esse tempo. Foi 1 ano e 1 mês, o curso durou 1 ano e 1 mês. E vocês já se apaixonaram no início ou o negócio foi mais pro meio, pro final? Como foi isso aí? Olha, ele se apaixonou da primeira vez que ele me viu, então... Mas a gente começou a namorar, a gente era amigo, na verdade, a gente criou uma relação super bacana. Eu era, na época, representante de sala, ele era o vice. E... Eles pegam os advogados para ser representante. Eu acho que é o povo que briga bem, o povo né? Ficar com medo, né? Mas não tem problema. E aí a gente ficou amigo durante... A gente entrou no... O curso começou em agosto. A gente começou em julho. Julho. E aí... A gente começou a namorar em abril. Quase 1 ano depois. Dia 15 de abril, olha, a gente era amigo, nada a ver. A gente... eu tinha os meus casinhos, ele tinha os deles. Então assim, dele não tinha. A gente era amigo mesmo. E aí no aniversário de uma amigona em Água nossa... de São Pedro, como que fazia? Tava difícil, hein? Menino, Big Brother! Praticamente alguém ficando com seu irmão. É mais ou menos isso, o negócio ia circulando ali, ó. Muito bem. E aí, quando foi em abril, a gente foi no aniversário de uma amigona nossa aí em São Paulo, inclusive. O aniversário dela, ela fez uma boate em São Paulo. E nesse dia a gente acabou ficando. E daí eu falei, nossa, né? Foi uma coisa que você falou, gente, 2 amigos, sabe? Você fala, caramba, 2 amigos ficando.
E foi. Falei, meu Deus, você, sabe aquele negócio, bate o sininho? Falei, mas caramba, a gente estava tão perto e nunca percebeu, né? E depois daí, nunca mais. São 15 anos, amor. 15 anos. O Black acabou de comentar aí que o Black foi lá, ele me visitou lá. Conheci viu isso a tudo. São Pedro, fui lá visitar, o único amigo que foi lá. É verdade. Black. Nosso respeito. Foi mesmo. Muito bacana. Olha, a Babá Salles está aqui, ó. Faz mais vídeos com receita. Não conheci, nem conheço o espaço. E na quarentena descobri. Quero muito ir. Muito bom. Valeu. Vamos fazer. Agora que a gente está adorando, você vê. A gente vai fazer até live de cozinhando. Vamos ver. Muito bem, muito bem. O programa Sou 60. Lembro de uma batata que a gente corta fininha, frita com cebola, bate os ovos e coloca por cima. Ainda botava queijo gorgonzola. Não sei como se chama, mas faço sempre. Ó, nem eu lembro dessa. Não, é a... Você lembra? Tortilha espanhola. Tortilha, exatamente, tortilha. É uma tortilha. Eu liguei a batata meio palha, assim. Eu acabei de ver um programa que falava disso. É super gostoso. É super gostoso, prato espanholzão clássico. Se for esse, assim, né? Foi que veio depois você confirma na minha cabeça. O Roger Arcuri, a gente adora esse casal, Roger e Soraya. Sidneia, boa noite. Casal sensacional. Muito bem. Flávia Freitas Design, enfim. Isso mesmo, eu estava confirmando que é esse prato mesmo, a tortilha. Beleza. Aí vocês se juntaram, terminaram o curso. E aí? Já vieram para BH? Foram para São Paulo? Não, aí a gente resolveu passar um perrengue. Daqueles perrengues que servem para a gente contar para filho, sabe? Para ensinar lição de vida um pouco para eles. O Fernando vai contar o perrengue. Não, na verdade, isso acho que tem muito a ver, eu falo um pouco disso sempre com estudantes e tal, sobre qual é exatamente o foco de uma pessoa que está numa faculdade ou num curso de gastronomia, né? Em geral, 90% quer ser o Alex Atala. E infelizmente, isso não vai ser tão possível assim. O foco normalmente é muito determinado. E isso eu lamento, porque existe um ramo gigantesco, o leque é muito bom, mas muita gente quer exatamente a mesma coisa. Onde você vai? Eu vou só pegar a cadeira que tá me dando coisas. E aí, cara... Ela estava no colo? Ela estava encostada aqui, quase no colo. E aí, nós nunca tivemos o foco de restaurante. Isso nunca passou pela cabeça. Isso já era uma coisa diferente de todo mundo que estudou com a gente. E o foco era, de fato, tentar... Eu já falei isso algumas vezes, vai ser muito legal falar isso aqui. Eu tinha ido numa aula do Humberto Passeado. Humberto Passeado é um precursor do que a gente faz, um cara sensacional, que merece muito crédito por fazer as pessoas cozinharem, está aí na ativa até hoje. Um cara muito legal. E eu tive com ele, com um amigo, o Nando. Você conhece o Nando? O Nando me levou lá. E eu estava desistindo da advocacia para ir para Águas de São Pedro. Eu falei, eu acho legal esse esquema e tal. Então a gente tinha uma ideia de vir para cá para ter um espaço gastronômico, não exatamente um restaurante. Só que nesse caminho a gente recebeu um convite. O Águas de São Pedro é uma faculdade o Senac de Águas de São Pedro, muito, muito bem vista no mercado. Então você sempre sai bem empregado, assim, sabe? Todo mundo já... Peraí que a nossa diretora de produção está arrumando a câmera aqui. Coitado, ele vai ficar com dor no braço. Mas não tem jeito, o Steve Jobs não ajudou com esse plug Steve do... Jobs não pensou direito, gente. E aí a gente eu recebi um convite para ir para Cuiabá, para chefiar um restaurante em Cuiabá de comida italiana. Cara, foi um desastre. Clima super ameno, né? Tudo... clima ameno de Cuiabá, né? Não, sensacional, cara. Um negócio... Gente, eu nunca tinha ido. Deus me livre. Olha, eu tiro o chapéu para quem mora lá, porque... É muito quente, né? É muito quente. É muito quente. É muito quente. E acabou que a coisa não deu certo, o restaurante não inaugurou, o que era para ter acertado não acertou, a Van foi para lá e ficou junto comigo, só chorava, emagreceu 10 quilos lá. Então, assim, foi uma fase muito complicada. A gente evitou pedir ajuda, pedir arrego para os pais. Então, assim, a gente
comer o pão que o diabo amassou lá nesse início de carreira. E aí viemos, a gente acabou sendo resgatado por um... Eu comecei de uma maneira bem maluca. A Van também. A Van foi dar aula numa faculdade de gastronomia em Cuiabá, aula de história da gastronomia, e eu fui trabalhar num supermercado que estava abrindo uma praça de alimentação dentro de uma unidade que era dentro de um shopping, e eu teria que montar todos os restaurantes dessa rede. Foi o que tinha para a gente conseguir salvar uma grana e conseguir voltar para o mundo normal, para o mundo com uma temperatura um pouquinho melhor. Era muito quente, a gente de fato estranhou bastante, e voltamos para cá com essa ideia já de abrir alguma coisa nossa, onde tinha sido, há um tempo atrás, o meu escritório de advocacia, naquele prédio ali na Savassi. E aí nós criamos a coisa da aula, mas a gente ainda não sabia exatamente como seria o formato. A ideia era, por exemplo, um curso de culinária francesa. Aí o Luigi, o Black, vão se inscrever e vão lá e vão ter uma entrada, um prato principal e sobremesa. Primeiro que a palavra curso aí nem cabe, porque ninguém dá um curso com 3 pratos, né? Mas era para aquele... O tema ainda... A gente não estava com a coisa formatada na cabeça. Criamos o Adore, a Van mete o pau, vamos quebrar tudo, quebramos tudo junto, fizemos a obra e tal. E numa cidade famosa por não prestigiar, né? por ser muito desconfiado e tudo, a gente é prova de que aconteceu exatamente o contrário. O Adore é um sucesso em função dos contatos que eu tinha em BH, do prestígio das pessoas, então a gente só tem a agradecer. E começamos assim, lançamos um curso e as pessoas ligavam, saíam no e-mail, no jornal e tal. E aí até que um dia ligou um cara que eu não... E, claro, os amigos sempre prestigiam, né, cara? Então, assim, ia um amigo, não sei o quê e tal. Só que apareceu um cara que chamava Guilherme Dias. Grande Dias. Grande Dias. E eu não conhecia o Dias. E eu falei, Van, eu estava dando aula... A gente vendendo o café da manhã e o almoço para comprar meia janta. E aí eu estava dando aula num curso técnico de gastronomia no Pio XII, que teve durante um tempo. Eu até tive a honra de ser paraninfo dessa turma lá. Dando aula de cozinha italiana, cozinha francesa e cozinha brasileira. E aí eu falei, Van, começa a aula para mim. E tem uma pessoa, tinha um tanto de amigo, mas tem uma pessoa que eu não conheço, eu tenho medo dela ficar perdida. Olha só, eu estava com medo do Dias ficar perdido. Ah, meu amigo, não conhecia o grande Dias. Pois é. E aí, falou, é um tal de Guilherme Dias, então ele vai chegar lá, você faz as honras lá e tudo, vê com o pessoal. Eu sei que ele já chegou cumprimentando todo mundo, já conhecia todo mundo e tal. E naquele momento, as pessoas começaram a me demandar o seguinte, pô, eu achei super... Isso é muito mineiro, né? Muito, talvez até um pouco judeu também. Ou seja, eu achei legal, eu achei bacana, mas eu quero vir com a minha turma. Eu quero ficar próximo, já eu achei bacana, eu quero ficar próximo dos meus. Reserva um dia para mim por mês. Esse foi o pulo do gato do Adore, né? Que não foi dado por nós, né? Ou seja, quem criou foram alunos entre aspas, né? A gente simplesmente atendeu a demanda, porque as pessoas iam lá e eu acho que elas se sentiam tão em casa, porque até hoje o Adore, ele é um espaço das pessoas, dos confrades. Então a gente não tem garçom lá dentro, a gente não tem, é óbvio que turmas que querem, tal, às vezes por evento, alguma coisa, tem. A gente sempre coloca. Mas assim, as turmas normalmente não querem. Então, eles querem se sentir à vontade de levantar, pegar sua água, ou abrir a geladeira e pegar seu vinho, ou ir na chopeira e pegar o chopp, como se estivesse mesmo na sala da sua casa. E isso foi uma demanda que veio... aí o Dias, pô, eu queria vir, eu tenho uma turma grande, cara, super legal, eu quero, faz um dia por mês para mim aqui, ou eles começaram uma vez por mês, né? Foi, o Luiz eu vou trazer os meus amigos, tal, né? E você conheceu, então assim, foi, e aí de aulas avulsas que a gente chamava, as turmas começaram a pedir uma data para que eles pudessem levar a própria turma e encontrar uma vez por mês, que fosse, naquele ambiente, nada formal, onde as pessoas ficavam à vontade para
para circular e para conversar e para pegar o que quisessem e para ter aula de gastronomia, que antigamente ainda a gente dava aula de gastronomia, né? Eu também dei aula no Pio 12, mas eu dava aula de enologia, porque eu tenho o curso de sommelier, e eu também dava, e nessa época eu também dava aula em Itabirito, que a prefeitura de Itabirito nos procurou durante 5 ou 6 anos para que a gente pudesse ministrar aula de cursos específicos para a população carente. Então, eu ia para Itabirito, ficava lá até umas 5, 5 e pouco, aí voltava de Itabirito, chegava no Adore umas 6, 6 e pouco, ele já estava lá. E nas turmas mistas a gente dava aula junto, nas turmas masculinas ele dava aula sozinho, e nas turmas femininas eu acabava dando aula sozinha também para que a gente pudesse oferecer essa privacidade, né? Não, e até hoje le... é assim, eu não dou mais aula, né? Tivemos 2 filhos, sim. Então eu fiquei com a parte administrativa e que assumiu o resto. E o mais legal disso tudo é que você tem o perfil, né, das turmas, das confrarias diferentes, né? Então você vê nitidamente lá 2, 3 pessoas que ficam do lado do chefe querendo saber realmente a receita e de repente vão lá e estão tomando vinho e isso vai mexendo na turma. Isso é muito legal. E as pessoas se sentem realmente muito à vontade, né? E voltando, né, ao que que o Fernando falou, o mercado levou o Adore a ter o formato que ele tem hoje, né? E é o que a gente falou, hoje em dia a gente não vende mais aula de gastronomia. Porque o que as pessoas gostam é de ir para lá e ter um espaço onde eles vão bater papo, vão tomar vinho, vão tomar chopp, vão encontrar os amigos. E a gente está, né? O Fernando e os meninos, o André, o Rafa, o Ivan, estão lá cozinhando. E quem quer, não, vai lá para o lado do fogão, deixa eu mexer, como é que faz, não sei o que, tá. E quem não quer, também de boa, né? Então, quem quer ir aprender, vai aprender. E quem quer tomar um vinho, bater um papo e curtir os amigos uma vez por mês, já que depois que a gente tem filho é tão difícil encontrar, assim, né? Num momento só nosso, sem as crianças, acaba conseguindo fazer isso também. Muito legal. Agradecer a participação do Rafael, o Augusto Renato, Augusteraneto. Fernando me presenteou com essa paixão que faz a minha vida mais leve e feliz. Cozinhar e servir é um ato de carinho e generosidade. Que bacana. Legal demais. Ô, Black, valeu, cara. Eu tô vendo que você tá dando tchau. Black, saudade de você, cara. Depois que o Coronga passar, você vem em casa tomar um vinho. Muito bem. Marcela Gomide, obrigado. Marcela foi minha convidada semana retrasada. Falou sobre fisioterapia, foi muito bacana. Ai, que legal. Ah, que legal. O Rossano Borges, baita lugar, astral demais. Grande Júnior Mancini participando aqui com a gente. O Henrique tá aqui, ó. E aprender com o canto do olho. Muito legal. É isso mesmo. O Jader Santana, o problema de aprender é que a gente perde a resenha do vinho. Pois esse é que é o problema. Tem que tentar pegar o melhor dos dois mundos. Exatamente. O Leandro Guimarães, Tcheu proporciona momentos e o Nicula José Narras, esse eu conheço e recomendo. Nicula, beijo, Nicula. Olha o Ivanzão também. Ivan, massa. Aí, ó, Beta Paula é simplesmente um talento. É nosso. Pena que moramos longe. Quando estiver em BH, será um prazer recebê-los. Com certeza. Ô, Van, quando eu fui discutir com o tio qual que seria o tema, sei lá, tio, vamos falar de alta gastronomia, de gastronomia simples. Eu falo, Luiz, esse negócio de alta gastronomia, gastronomia simples, não sei mais o quê, o momento, a importância da gastronomia mineira. Ele falou, numa boa, eu tenho uma preguiça desse discurso. Para mim é o seguinte, o que importa é comida boa. Inclusive, esse é o tema que a gente divulgou essa nossa conversa hoje. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? A gente vem com alguns modismos, né? Eu fico brincando com meus amigos de gastronomia, eu falo assim, lá vem mais uma paleta mexicana aí para encher o saco, né? Ou temaqueria. Espetinho, temaqueria, hamburgueria, né? Os modismos da gastronomia, alguns ficam, alguns vão embora. Mas qual que é a opinião de você sobre isso? Assim, quando você quis trazer
essa reflexão, né, tio? O que importa é comida boa. O que você quis dizer com isso? Acho que o tio caiu. Deixa eu ver se vai voltar aqui, senão eu chamo ele de novo. Deixa eu chamar. Se depois que termina a live, consegue assistir. Sempre depois que a gente termina a live, a gente posta aqui no nosso Instagram, fica por 24 horas, e depois a gente edita e coloca à disposição de vocês lá no YouTube da LZ. É o LZMKT em Negócios no YouTube, tá? Fique super à vontade em participar. A Beta Bauer tá aqui, ó. Nossas idas a BH sempre coincidem com as segundas-feiras do mês. Caiu, né, Jaéder? Fica tranquilo que daqui a pouquinho eles voltam aí. Amanhã a gente recebe o profissional de comunicação Rafael Araújo, que é CEO da Árvore. Ele vai falar sobre comunicação e crise, como que as empresas passam através disso. Muito bem. Vamos ver se que a gente consegue que o Tio e a Van voltem aqui. Só um minutinho. Ainda não. Tranquilo. Bom, eu fiquei feliz aqui com muitas participações. A Programa Sou 60 está perguntando aqui o seguinte. Aqui a Jaque Freitas falando, que pena que não posso mais ver vocês. Bom, parabéns pelo trabalho, vocês são uma simpatia. Ô, Jaque Freitas, depois no Instagram e no YouTube, tá? Fique à vontade. O Programa Sou 60, segredos da cozinha que vocês guardam as 7 chaves e que podem abrir agora. Querem saber aqui alguns segredos do Tio e da Van. É isso mesmo, Rafael é maravilhoso. O papo vai ser uma delícia aqui amanhã também. Deixa eu ver aqui se eles já conseguiram voltar. Aí, ó, a Paty tá aqui, ó. Tio e Ivan sabem ensinar a cozinhar. Já participei de uma confraria com eles. Não, eles são super legais. E agora eles estão com... Eles vão explicar daqui a pouco, né? Eles estão com um movimento bastante interessante que com o Adore fechado, eles estão fazendo lá. Você faz o pedido e passa lá e pega. Então é um negócio bastante interessante. Acho que eles já estão voltando aí, tá conectando muito bem. Tô de volta, pronto. É que acabou o vinho, a gente veio... É porque acabou o vinho, a gente foi pegar outra garrafa. Tá ótimo, já entendi perfeitamente. Eu falei com você, não se preocupe, às vezes cai mesmo. Nós estamos, gente, 8 horas, é o horário nobre das lives. Então, normalmente a gente está fazendo, a Anitta também está fazendo, Marília Mendonça também está fazendo, aí tem um problema, né? Porque a audiência delas é um pouco maior do que a nossa, aí cai mesmo. Fica tranquilo. Exatamente. Um pouco é ótimo. O pessoal tá aqui, ó. A Paty está falando o seguinte, Tio e Ivan sabem ensinar a cozinhar, já participei de uma confraria com eles. Isso faz diferença. Uma coisa é cozinhar, outra é saber ensinar. Então, Paty, primeira dama, né? Peraí, deixa eu... meu amigo, se não participar, ponto cortado aqui em casa, né? Deu? Deu. Eu tô ouvindo vocês bem. Pois é, exatamente. Então tá ótimo, agora acho que melhorou, voltou. Muito bem, mas eu não sei se vocês pegaram a pergunta, eu perguntei o seguinte, a gente ficou discutindo a questão do tema, e eu falei para vocês, vamos falar de alta gastronomia, de gastronomia simples, às vezes essa questão da gastronomia mineira, e aí você falou assim, ô Luiz, o que importa, meu amigo, é comida boa. Esse negócio de gastronomia mineira, os modismos, eu tô de saco cheio disso. Então, conta pra gente essa visão sua que o que importa é comida boa. Assim, isso é muito recorrente e não é exatamente um problema, não. Eu só sempre fui um crítico da gente deixar isso influenciar demais. Como todo meio, todo ramo tem seus modismos, isso é muito natural. Ok. O problema é a gente começar a diminuir esse ramo em função de uma moda ou outra. O ramo é muito maior do que isso, né? Então, no final das contas, nesse ramo aqui, para mim, o que sempre importou
É a qualidade, é estar gostoso ou não. Eu não sou muito fã de misturar as coisas, sabe? Nunca gostei. Eu acho que a gente está vivendo um momento complicado, né? Onde tudo agora vira política, comida é política, sapato é política, roupa é política, relógio é política. E eu não gosto de misturar as coisas. Para mim, comida é comida. Alimenta as pessoas, traz felicidade, é uma terapia para quem está fazendo, é uma demonstração de amor, de compartilhar comida com gente que você gosta. Dificilmente você quer comer com gente que você não gosta, ou muito menos servir comida, né? E eu acho que é isso que importa. Então, assim, eu nunca gostei de... a gente está no Anadora há 15 anos. Isso, além de mostrar o nível de fidelização dessa turma espetacular com a gente, que é muita gente, afinal de contas, acho que se eu pedir para você me falar algum restaurante, me elencar 10 restaurantes que estão aí há 15 anos, vai ser um pouco difícil de achar, porque a gente se orgulha muito disso, sabe? Assim, nesse tempo a gente viu de tudo, cara. Aquela brincadeira do ovo, o ovo amanhece bem, Norbe fazendo mal, o óleo de coco era um espetáculo, agora tá perdendo para o óleo de carro. Enfim, margarina vai e vem. O café já foi vilão, agora é mocinho. Depois que eu recebi a receita de ração humana, aí eu parei, sabe? Eu falei, não dá mais para ler nada disso. Depois que o povo ia lá no Mercado Central, comprava um tanto de coisa que chamava ração humana, aí eu parei. Falei, não, aí realmente... E logo no Mercado Central, né? Exatamente. A Paty tá aqui, ó. O que importa é comida boa com ingredientes que temos em casa. A pandemia está nos mostrando isso. A farinha ganha 1001 utilidades, coisa que eu nem lembrava disso. Jornal da Cidade, só gente top. Parabéns, Tio e Luíde. Grande o Bertinho. Bertinho participou desse início todinho também. Voltando a falar de comida, eu acho que as pessoas, concordando com aquilo que o Fernando falou, comida boa é a comida que você gosta, sabe? Não tem essa porque é chique, é refinado, é melhor. Comida boa e cada momento pede um tipo de comida também, né? Que você pode sair para comer no restaurante ou que você pode, que nem a Paty disse, fazer em casa, né? Essa quarentena nos ensinou muita coisa. Então, assim, você pode ter... Quantas pessoas aí estão fazendo aniversário de casamento, e daqui a pouco vem Dia dos Namorados, e coisas que as pessoas estavam habituadas a sair para comemorar, ou às vezes para gastar num restaurante, seja ele qual for, né, para comer qualquer tipo de comida, um hambúrguer, uma massa, ou uma comida mais refinada, e que vai ter que, ou está tendo que fazer agora em casa, cozinhar em casa, desde que você faça com amor e uma coisa gostosa, com um temperinho bom, vale, né? A gente não tem que... a comida raiz é muito boa, a comida com muito tempero é muito boa, o hambúrguer é muito bom. Quando você precisa, num domingo à noite, quer assistir um filme com as crianças, você pega lá um hambúrguer e tá ótimo. Então é isso, a melhor comida é aquela comida que a pessoa que você gosta, e desde que seja bem feita, tá valendo. Porque se criou, né? E isso é às vezes difícil desmistificar. Criou-se que a comida boa, né? Você vai a um restaurante, você vai pedir um camarão, você vai pedir um polvo, você vai pedir uma carne diferenciada, um ossobuco, você vai pedir uma massa diferenciada. Porque se eu for fazer um macarrão normal, eu faço em casa. Se for para comer... isso é comida boa, né? Isso é comida boa. E isso... É uma grande bobagem. Eu estava conversando isso com o Tchel, né? Você pega hoje o restaurante que eu também considero um dos melhores de BH, que é o Gluton. Grande parte do menu é um menu que não tem necessariamente carnes ou frutos do mar de primeira, né? De, entre aspas, primeira, né? Isso, bem aspas mesmo. Tipo, não tem filé, ainda bem, né? Assim, ele usa carnes... Porque ele faz comida muito boa com ingredientes que nem sempre são... Nem sempre é o polvo, o camarão, o filé mignon, ou, né, uma carne de vitelo, que é cara, né?
É exatamente Exatamente. isso. O Ricardo Aloysio está aqui. Canal do Fernando no YouTube é top. Várias receitas. Fernando Adore. Vai lá no YouTube. Deve ser o cara que faz o canal. É o suspeito, exatamente. Totalmente suspeito. Mas gostei de ver isso mesmo. Tem que divulgar mesmo. Deixa eu te falar. Eu tô curioso para saber do freezer, que a Paty está pedindo para você contar de qualquer jeito aqui. O que é? Ô, gente, a Paty, vou te contar um negócio. Antes o Henrique tá aqui, ó. Dia das Mães, fiz brusqueta que o Fernando ensinou semana passada. Ficou Carola de São Paulo, das cerâmicas. Carola. Que legal. Carol, beijo, amiga. Henrique, eu vi, cara. Obrigado, adorei, viu? Colocou avocado. Eu não coloquei. O seu ficou melhor que o meu. Que bom. Ô, gente, essa história do freezer é rápida, é porque a Paty foi me enchendo a paciência aqui na pandemia, que ela lembrava da época que a mãe dela, que ela morava com a mãe, e que na época da mãe, lá na época de inflação do Brasil, final da década de 80, principalmente, tinha as frizeiras, né? O povo que contratava... Nossa, lembra, enchia! Pra deixar no freezer. Vocês lembram disso? Congelada, filé parmegiana, exatamente. Tinha tudo. E aí eu tive que comprar um freezer, agora ela tá cheio de coisa no freezer, que ela já quer deixar as receitas pré-prontas para poder agilizar quando os convidados chegarem, quando os filhos tiverem com uma fome específica. Tá toda feliz com o freezer dela. Eu acho que eu vou comprar um freezer aqui para casa também, depois que essa quarentena passar. Ai, meu Deus. Acho que a gente vai adotar um freezer. Porque aqui em casa a gente não faz as comidas que a gente faz no Adore. Então, aqui é comida de casa mesmo. Ou pizza. Exatamente. Ou pizza, ô, gente, ou hambúrguer. O Adore, você ótimo. falou um comentário interessante, Tio. Essa questão de que poucos restaurantes conseguem permanecer, né? Conseguem ficar 15 anos abertos, né? Isso é uma grande realidade. O Adore certamente já passou por outras crises, mas, pelo que eu entendo, né, nunca teve que fechar as portas, entre aspas, né? Receber as pessoas lá nas suas confrarias, e vocês também estão se reinventando, né? O que você acha que pode mudar na gastronomia com tudo isso que a gente está vivendo? Eu estava lendo sobre Dark Kitchens, que eu achei um negócio bem interessante. O Adore também, com as suas receitas que as pessoas pedem até um determinado dia, passam no Adore e pegam. Como que vocês estão fazendo nesse período? Cara, bom, o momento é totalmente particular, né? A gente nunca viveu nada parecido. E ele afeta muito quem faz o que a gente faz. Nós somos especialistas em aglomerar pessoas. A gente não faz nada tão bem quanto isso, assim. A gente faz isso lá diariamente. E isso não pode agora, né? Então, o momento foi muito particular. Até agora, até acontecer essa pandemia, a gente está aí uma crise financeira no mundo todo. E eu falo lá no Adore, as pessoas me perguntam: o que é que você faz? Eu falo: cara, você tem um tempo? Tipo, meia hora? Porque é difícil explicar o que eu faço. O Adore não é aula? Não é. É um momento? Não é. É tudo junto. É o chopp, é o vinho, é o papo, é o amigo. Um momento. A gente vende um momento. Eu acho que é a melhor maneira de resumir o que a gente faz. E esse momento, eu lembro muito bem de um aluno meu, aluno sempre entre aspas, muito mais para amigo do que para aluno, né? Ele estava com muita, não recebia, tentando cortar custo. E a gente sempre falou isso, Ivan, a gente tem consciência do que a gente faz, é totalmente supérfluo. Se a pessoa tiver que cortar um gasto na casa dela, o valor da confraria, em tese, ele é uma coisa, eu posso cortar, tranquilo. E eu lembro dele falar para mim assim: cara, isso aqui para mim é muito mais importante do que só a comida. Esse convívio mensal, esses amigos que eu fiz aqui dentro, eu não vou abrir mão disso em nenhuma hipótese. E isso me chamou muita atenção, fiquei muito orgulhoso, porque a gente percebeu que a gente criou muito mais do que... Tanto é que eu não tenho problema nenhum com concorrência, com nada disso, porque eu acho que cada um tem seu espaço. O meu trabalho é dar receita, né? Então eu dou a receita. A pessoa me ligou, eu não pergunto quem é, eu dou a receita. Então a gente tem o canal para isso.
é mais a maneira com que eu consigo, a Van consegue, a gente consegue tatear esses alunos todos, as pessoas que estão nos prestigiando lá. Só que agora a gente foi proibido disso, né? Assim, a gente não pode. A gente está descendo muito impactado, foi quarta-feira, e a gente percebeu que não conseguiria mais. E é muita gente que depende disso. Não sou eu, há 5, 6 anos, o Andrezão está com a gente, nosso braço direito, esquerdo, nosso perna sócio. Direita, nosso sócio, Rafa, Ivan. Então, assim, é uma equipe toda que está por trás disso tudo. Não sou só eu e a Van, não. Tem gente aqui que está aqui e já está com o André há muito tempo, está com o Rafa, está com o Ivan. Então, é essa turma toda que assim, são 5 pessoas, mas fora que... as faxineiras, né? Tem as nossas faxineiras lá. Não é uma equipe tão grande, mas é uma equipe que depende disso. A gente precisava fazer a coisa rodar. Claro. Então, a Van deu essa ideia do take-out, da gente conseguir entregar. Eu acho que a gente, só cortando, ele falou na segunda-feira, se não me engano, foi 16 de... acho que foi dia 17 de março. Dia 16, 17 de março, por aí. E estava no Adore, as crianças estavam na escola. E num momento de sei lá, e é engraçado como todo casal se completa, né? A gente tem uns que são mais práticos, outros que desenvolvem e tal. E na hora eu falei, cara, se fechar o Adore, coisa que a gente nunca tinha pensado, né? Porque quem um dia pensou, qualquer profissional que seja, né? Pensou que um dia fosse ser obrigado a paralisar suas atividades. A sua atividade profissional. É muito louco, né? Se você parar pra pensar e eu acho que assim, o que a gente... né? Porque, de uma certa forma, alguns casais têm 2 fontes de renda. A esposa trabalha de um lado, o marido trabalha do outro. Se de repente um para, o outro tem lá como manter. Tal. Só que no nosso caso, a fonte de renda é uma. Né? Nós somos sócios da mesma empresa, é a empresa que paga a nossa família, o André, o Rafa, o Ivan, as funcionárias. Então, naquela segunda-feira, quando o Fernando falou, não vai ter aula amanhã, não vai ter aula quarta, e sabe-se Deus quando vai poder voltar, num momento meio que eu falei assim, gente, então a gente vai fazer comida para entregar. E quando eu falei, a gente pode fazer comida... Ao invés porque a ideia inicial do que veio na minha cabeça no momento de desespero foi, então assim, as turmas não podem vir no Adore, mas a gente pode fazer a comida para as turmas retirarem. Sei lá, a gente ensina como é que faz por vídeo, entendeu? E aí, dessa ideia, nós todos, a equipe toda estava no Adore. E aí a gente foi ponderando algumas coisas. O Fernando falou, cara, fazer essas aulas por vídeo, eu não sei se vai dar, porque tem que ser online ali na hora, tal. E a gente não sabe se vai estar todo mundo naquele mesmo tempo para aprender. O Rafa falou outra coisa, o Ivan falou outra coisa. E naquela segunda-feira, a gente plantou a sementinha e a equipe foi aperfeiçoando a ideia até terça-feira ou quarta, que se não me engano foi na quarta que o Fê lançou os 2 pratos, não foi, amor? Essa semana foi. E foi assim, foi muito rápido, porque a gente lançou a ideia na segunda a equipe já começou a pensar, isso dá, isso não dá, esse formato não vai dar, quem sabe. E na terça a gente já tinha chegado num modelo que o Fernando lançou na quarta, e logo naquela semana mesmo, onde tudo parou, a gente, por um ato de desespero, né, a gente falou, vamos tentar, porque é o que nos resta, né? Assim como para o resto do mundo, cada um tentando na sua área e tentando tirar leite de pedra, e para nossa surpresa e para nossa gratidão, e as pessoas aderiram, e como você falou, o Adore hoje descobriu um outro braço que a gente não tinha pensado e que surgiu na crise, surgiu nesse momento, porque as pessoas falavam para o Fernando,
a gente faz aula com você, mas a gente faz aula lá no Adore, com você, com o André, com os meninos, mas a gente vai uma vez por mês. Eu quero comer sua comida, quero comer a comida do Adore outras vezes no mês ou num final de semana, quero poder que a minha esposa coma também, que a minha esposa não faz confraria, ou a mulher fala, não, eu quero que o meu esposo coma também, mas ele não pode ir, porque a confraria é só de mulher e tal. E nesse modelo do take-out, do take-away, a gente conseguiu proporcionar, além dos alunos do Adore, que podem compartilhar com a família, esposa, marido, filhos, a gente também conseguiu abrir para pessoas que não são confrades, que não fazem aula no Adore, que queriam entrar tal, e que tiveram a oportunidade, através do Instagram, de saber que a gente está fazendo isso e poder comer, né? Poder, às sextas-feiras, retirar o prato e degustar e tem uma a comida do comida Adore. super especial, feita com todo carinho, né? Isso é muito legal. E pelo que eu tenho percebido no Instagram, o negócio só está crescendo, né? A cada semana tem mais pedido. Vocês acreditam que depois que vocês voltarem a ter as aulas ou os encontros, os momentos, vocês vão continuar com esse produto do take-away, do take-out, né? Cara, a gente estava conversando isso na hora do almoço. Hoje a gente estava conversando isso. É um trabalho muito... Eu até agora, desde a semana passada, eu estou vindo agradecendo todo mundo. O prestígio é uma coisa impressionante das pessoas que já estavam, 80%, 70% que já estavam direto e indiretamente ligadas a nós, a nós, que eu digo eu, Ivan, Rafa e André, prestigiando nesse momento. Então, assim, é uma coisa... Nós não temos uma estrutura preparada e pronta e específica para a produção de comidas para take-out, né? Então, a gente está adaptando, com muita responsabilidade, mas adaptando. Então, a gente tem as nossas limitações. É fisicamente muito cansativo. Eu, Rafa, André e Ivanzão, a gente vai ao limite da exaustão, tanto na quinta quanto na sexta-feira, que é quando a gente faz a produção. A gente só produz, hoje, por exemplo, é quarta-feira à noite, a gente está aqui de boa, mas amanhã, o dia todo é de trabalho, sexta-feira, o dia todo é de trabalho, para na sexta-feira que eu estou, de fato, encantado com o prestígio. Então, cresceu muito os pedidos, a gente teve que estancar. A gente vai considerar, mas assim, eu sendo bem sincero, eu acho que live é bem para isso, para a gente ser sincero, né? Claro. Acho que todos nós, eu, André, Ivan e Rafa, quando a gente coloca a nossa comida numa marmita, eu não estou desmerecendo a marmita de forma alguma, mas a gente fala assim, poxa, dá um prato, traz essa pessoa aqui. Né? A marmita, e a gente fica tentando. Eu falo muito, tem muito essa coisa da crise, a gente se reinventa. Não tem a menor dúvida disso. Mas eu tenho muito respeito por quem não teve condição de se reinventar. Sabe? Não é assim. A gente tem que entender que na crise não é todo mundo que se reinventa, porque não vai ter espaço para todo mundo. E eu estou pensando nesses que estão parados e tal. Então a gente deu um jeito, a gente consegue daqui ou dali. Muita gente não está conseguindo. Isso eu lamento demais. Espero demais que isso tudo acabe logo para que essa turma consiga trabalhar, consiga pagar os empregados, consiga, né, pagar suas contas, pagar o colégio dos filhos. Mas assim, mas a gente está considerando manter, mesmo que a gente tenha tanta saudade nesse momento de servir um prato mesmo, entregar para a pessoa, dar um abraço. Claro. Mas a gente está considerando, sim. O que a gente fez de diferente, quando a Van deu essa ideia, que foi o que deu start nessa luz no fim do túnel, foi o seguinte. Nós não é a nossa especialidade fazer marmitex. Não tem nada contra, né? É só uma questão de nicho, né? Nós não sabemos fazer isso bem feito. E como muita gente sabe, a gente teve que se adaptar. Nós erramos, cara. Nossa, eu dei um pepino. Vários que estão aqui sabem disso. Na primeira semana que eu lancei o prato, foi um arroz de pato. Agradecendo a Deus, gente, tem gente me prestigiando, que maravilha, vamos lá, é a chance que a gente tem. Serviu o arroz de pato, e entreguei. Porque, só complementando, esse lance que o Fê falou, o que a gente
a gente nunca quis restaurante, não estava nos nossos planos abrir restaurante desde quando a gente se formou em gastronomia. A gente queria essa pegada, escola de gastronomia, espaço gastronômico e tal. Então, o que a gente sabe fazer é isso. Então, vira pro Fernando, pro Ivan, pro André, pro Rafa. Vamos fazer uma confraria para 20 pessoas. Eles sabem as quantidades, eles já sabem como é que o prato vai ser montado. E fazer isso por 15 anos, né? E, de repente, literalmente, do dia para a noite, a gente precisou... transformar isso que a gente faz há 15 anos para uma embalagem de alumínio, né? Então, assim, quando o Fernando quando a gente lançou o primeiro prato, a gente lançou com a ideia de, olha, nós vamos lançar vamos fazer para retirada só na sexta-feira, para que, dentro dessa quarentena, nesse período que tá todo mundo doido, tá todo mundo tem que tomar Rivotril, tá todo mundo caindo cabelo, tá todo mundo louco de fazer aula com criança online, porque eu não estudei pedagogia, você não, o Fernando não, e ninguém para poder dar aula para essas crianças. Então, assim, a gente precisou transformar... assim, na profissão, colocar aquilo que a gente fazia em prato, que já estava tudo pré-pensado, tá, para uma marmita de alumínio. Então a gente lançou prato para 2 pessoas. Uhum. E aí ele comprou as embalagens, a gente comprou a embalagem, e ele colocou a embalagem, só que não tava porção adequada para 2 pessoas. Não foi isso. A gente reconhecendo, eu reconheci sem problema nenhum para todo mundo. Todo mundo Nós não sabíamos fazer aquilo. A gente estava fazendo porque era o que tinha. Claro. Né? Então, você tem que tomar cuidado que numa dessas você toma prejuízo, né? Exatamente. A Renatinha Cury, você também com a Renatinha me ligou me pedindo. Sabe o que eu falei para a Renatinha? Eu falei, Renatinha, tá bom, eu vou anotar seu nome aqui, mas não me paga por enquanto, porque eu não sei quantas pessoas vão pedir. Então, se pedirem só 3, 4, eu vou ter que te devolver o dinheiro, que não vai valer a pena fazer. Eu falei, estanca. Até hoje, quando ela pede, ela fala assim, posso depositar ou não? Então, assim, a gente não sabia o que ia dar. E acabou dando certo. E foi muita gente que pediu o arroz de pato. Eu fiquei super feliz, super empolgado e tal. Compramos tudo. O que aconteceu com o arroz de pato? A gente vai contando. Compramos. Fala a verdade. E aí, cara, porcionamos, a gente deixou. E outra coisa que é muito preocupante: servir para a pessoa um alimento super fresco, sem qualquer tipo de risco de contaminação. Não é só corona, é contaminação mesmo, exposto por muito tempo. Então, a gente, vamos fazer mais em cima da hora e tal. Bom, as pessoas já estavam parando os carros, porque é take-out, né? Pegam lá no Adore, a gente estava acabando de produzir, não dava a quantidade. Não, e as porções eram pequenas. Visivelmente, as porções eram menores do que eu aceitava. Aí eu olhava para a cara do André, para a cara do Rafa, para a cara do Ivan, e falava assim, por favor, me falem vocês que vocês estão achando que tá bom. Assim, não tá. Cara, eu tava desolado. Eu saí assim... As pessoas iam pegar as porções do carro, aí pegava pelo peso e falava assim, isso aqui é para 2 pessoas? Então, assim... A impressão que eu tive, teve mais coisas. Ele chegou em casa acabado e eu estava em casa e angustiada, porque, né, eu já... Claro, querendo saber se tinha dado tudo certo, mas né? o que rola? Como eu sei que o batente lá é pesado, os meninos cortam dobrado, eu não ligo. Então, assim, chega quinta e sexta, eu esqueço que eu tenho marido, ele esquece que ele tem esposa e filhos, porque eu assumo total aqui e ele assume total lá com os meninos. Então, nem ligar. Mas como era a primeira entrega, eu tava ansiosa. Tipo, e aí, deu tudo certo? Porque eu fico aqui torcendo, né? Como é que tá? E ele não me atendia, e ele não me atendia, e ele não me atendia. E aí eu mandei mensagem pro Rafa, mandei mensagem pro André, pro Ivan, tipo assim... Acho que eu mandei pro Rafa. O André eu sabia que não me ia atender também, porque ele fica doido, igual o Fernando. Mas eu falei, o mais ali, eu vou mandar pro Rafa. Rafa, e aí? Fernando não me atende, tá? O Rafa nada. Nossa. Eu falei, Maria, o bicho foi um... Quando ele me ligou, quando as pessoas terminaram de pegar, que ele me ligou, eu falei, e aí? Né? Tudo bem? Então ele falou, não. A gente fez assim, a gente vendeu porção para 2, mas era porção para 1. Aí ele trouxe um prato para mim. Quando eu abri a marmita, eu falei, nossa, eu como essas 2
porções sozinho. O erro aconteceu, não tinha jeito. Faz parte. Ô, gente, olha só. A primeira live de vocês, deixa eu explicar. A live dura 1 hora. E aí Já deve ter acabado. Eu vou encerrar ela e vou começar uma nova, que o papo tá muito bom. Vocês entram de novo. Beijo pra Tem um monte de gente